Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida, e hoje, continuando a série Você Pode, irei conversar com meu amigo Marcos Aurélio de Carvalho. Ele é professor, jornalista, radialista e hoje ele está comemorando 39 anos de rádio. Olha que alegria! Seja bem-vindo, querido. Obrigado por essa generosidade de estar aqui comigo hoje. Protásio, a alegria é toda minha. É um dia de celebração, sem dúvida, porque eu sou absolutamente apaixonado por minha profissão. Sou jornalista, radialista e professor. Sou apaixonado pelas três. E as funções de jornalista e radialista eu comecei a exercer justamente num 2 de agosto. 2 de agosto de 1981. Que maravilha. Então, assim, ser você o meu entrevistador no dia desse aniversário é uma grande honra. Marcos, você é natural de onde? Conta para nós. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, na comunidade da Fazendinha, bairro de Inhaúma, Rio de Janeiro. Fui casado com uma mineira, a mãe das minhas 3 filhas, né, minha primeira esposa. Sou casado, vivo há 19 anos, 2 de namoro e 17 de casamento com uma paranaense, que é a mulher da minha vida, é o grande amor da minha vida. Luciana. Por isso esse sorriso sempre no rosto, né? Isso aqui é mais do que um casamento, isso aqui é uma parceria, uma grande parceria de 19 anos. E você já nasceu com a deficiência visual, Marcos? Sim. É? A minha mãe teve rubéola na gravidez. Esse é o provável motivo de eu ter nascido com deficiência visual. Eu nasci com catarata congênita e com o glaucoma secundado à catarata. Já nasci cego dos 2 olhos, quer dizer, na verdade eu enxergava aquela opacidade, aquela sombra, aquela nuvem típica de quem tem catarata, e fiz 3 cirurgias, foram feitas 3 cirurgias em mim, na verdade, entre meus 0 ano de idade e meus 4 anos de idade. E as 3 foram péssimas, né? Segundo meu pai contava, uma médica conversou com minha mãe e disse: Dona Marli, eu vou resolver o problema do seu filho. E, na verdade, foi pior, né? Em vez de resolver, atrapalhou. E essas 3 cirurgias foram fracassadas. Eu fiquei... O glaucoma se agravou no olho direito e no olho esquerdo nem tanto. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, ou seja, em dezembro de 1968, fiz uma outra cirurgia, essa sim bem sucedida, na Cruz Vermelha Brasileira, que era a cirurgia para implantar a prótese do olho direito, cujo objetivo era justamente estético, né? E que eu uso até hoje, porque eu perdi o globo ocular direito inteiro no glaucoma secundário. A gente tem que dar um certo desconto, porque a oftalmologia no Brasil não era tão desenvolvida assim nos anos 60. Com certeza que não. No início dos anos 70, minha mãe soube da existência de um médico, que esse sim foi espetacular. Na verdade, ele era um oftalmologista que receitava tecnologias assistivas já nos anos 70, era o único no Brasil, especializado em visão subnormal. Era o único no Brasil e um dos poucos do mundo, Dr. Vitorino Lima. Só que era muito caro, nós éramos uma família pobre, né? Então, a dona Marli, que era uma lutadora, ficava em filas de INSS, na época se chamava INPS, para conseguir financiamento para pagar, não é só as lentes, não, pagar as lentes, os óculos, a lupa, mas para pagar também a consulta do Dr. Vitorino. Mas era muito bom, porque ele me ajudou a ler sem depender da professora. Para que todo mundo entenda, até a atual 4ª série, até aquilo que hoje chamamos de 4ª série, eu não tinha óculos de leitura, eu não tinha esses recursos todos. Eu estou mostrando aqui para quem está nos assistindo, vou mostrar. Esse aqui, esses são os óculos de leitura, que eu uso, que tem no lado esquerdo uma lente muito grossa, porque ela a lente normal que eu uso aqui desse óculos para andar, para viver a vida cotidiana, né, dentro de casa e tudo, com mais, que eles chamam de 6 vezes, lente microscópica 6 vezes, que é para leitura. Eu tenho que encostar o papel perto da cara para ler, ou a tela do computador, quando eu tenho que ler alguma notícia na rádio, por exemplo. Mas até a chamada 4ª série não existia isso. As Marlis é que me ajudavam. A minha mãe, Marli de Almeida, e a professorinha primária, Marli Machado, que ampliava as letras, e a dona Ieda. A professora Ieda era uma professora que a Secretaria Estadual de Educação mandava lá para o subúrbio de Inhaúma, onde eu morava,
que ajudava também um pouco, uma vez por semana, eu ia lá perguntar como é que eu estava na escola, porque eu estudei sempre em ensino regular, né? Então, Tá. eu ia lá apoiar e tal. E a professora, rapaz, ela ampliava a letra à mão, por isso que eu tenho uma gratidão eterna com essas duas Marlis, a minha mãe, Marli de Almeida, e a Marli Machado. Com o doutor Vitorino, a partir do que hoje seria a quinta série, eu já passei a ter óculos de leitura, já facilitou um pouquinho mais as coisas. E quantos por cento de visão você tinha nessa época? Isso mudou? Então, a visão que eu passei a ter, mais ou menos por volta de 1968, nos meus 7 anos, na mesma época em que foi criada a cirurgia para adaptar a prótese, Certo. é praticamente a mesma visão que eu tenho hoje. 0 no olho direito e 10% de visão no olho esquerdo. Eu tenho 10% de visão. Que 10% são isso? O que isso significa? Eu enxergo as coisas nitidamente. Inclusive, a minha atual oftalmologista, a doutora Cristina Neumann, aqui de São Paulo, ela diz que a minha definição de cores é excelente. Ela diz que ela brinca comigo, que ela diz assim, você é o oposto do daltônico, você consegue diferenciar o creme claro do creme mais ou menos, do creme o amarelo claro do amarelo mais ou menos claro. Então, em relação a cores, é muito boa a minha visão, é nítida. Porém, eu enxergo tudo muito longe, pequenininho, é como se você pegasse um binóculo e invertesse. Você vai ver aquilo tudo longe, distante, por isso que eu tenho que usar 3... até 4 óculos, que o bifocal quase não uso, mas 3 óculos, né? Esse que eu estou usando agora, que eu uso para conversar, para caminhar e tudo, o de leitura e a lupa, que eu uso para ver de longe, para ver imagens, que é o que eu usava quando eu era repórter de esportes. Eu enxergo bem as cores, mas enxergo tudo longe, muito longe e tremido. Perfeito. Marcos, você me disse que estudou em escola regular. Você sofreu muito preconceito na sua infância? Ah, sim, muito preconceito e muito carinho. As duas coisas. Gente, estamos falando de final dos anos 60, eu entrei na escola em 69, né, na Escola Municipal Olavo Josino de Salles, em Inhaúma, subúrbio do Rio. E, gente, a mentalidade era muito menos avançada do ponto de vista da inclusão da pessoa com deficiência do que é hoje. Mas eu sou muito grato à minha mãe por ter me matriculado em escola regular e muito grato também ao doutor Vitorino Lima, esse mesmo que eu falei antes, porque ele disse para minha mãe, Dona Marli, mantenha seu filho na escola regular, ele tem que aprender a lidar com o mundo real. Olha como era visionário esse cara, né? Que maravilha! E ele também era deficiente visual. Ele perdeu um olho numa caçada, numa brincadeira, com um chumbinho, e o outro ele quase não enxergava. O doutor Vitorino, esse médico, tinha uma visão muito parecida com a minha, monocular e deficiente visual. A escola especial, ela cumpre o papel de sala de recursos, ela cumpre o papel de apoio, ela cumpre o papel de treinamento para orientação e mobilidade, ela cumpre o papel de ajudar a pessoa com deficiência a saber lidar com as tecnologias assistivas. Eu não sou contra a existência de escola especial, eu sou contra que a escola especial dê aula de matemática, português, geografia. A escola especial é um complemento. Mas a matemática, português e geografia, eu sou muito grato à minha mãe e ao doutor Vitorino por terem dito para eu estudar lá. Aí você diz, mas você sofreu preconceito? Sim, eu sofri a hostilidade dos hostis, eu disse isso inclusive em algumas palestras e no prefácio do livro da doutora Eugênia Augusta Gonzaga, o livro O Direito da Pessoa com Deficiência, Igualdade na Diversidade. Eu sou um dos 2 prefaciadores. O nome do prefácio é Ferramenta para as Marlis, porque eu brinquei dizendo que se o livro dela, que é um dos livros mais atualizados sobre legislação a respeito dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, se o livro dela já existisse na minha época, a vida das 2 Marlis, minha mãe Marli de Almeida e minha professora Marli Machado, seria facilitada. A escola me ajudou a me preparar para coisas que depois eu fui enfrentar no mercado de trabalho. Eu não ia ter só gente dizendo, que queridinho, o menino de óculos começando na Rádio Tupi fazendo futebol. Não foi assim. Não foi assim. Muitas vezes, alguns colegas tentaram, dizer, tira esse cara. Tentaram me excluir do processo, porque é um ambiente competitivo. Então, se eu não tivesse treinado para isso, na convivência com hostilidades hostis na escola, eu não ia estar preparado. Então, tem muito pai e muita mãe super protetores que acham, meu filho com deficiência, minha filha, não vão ficar ali. Não, claro que
atitudes abusivas, se alguém me agredisse, minha mãe tinha que ir na delegacia ou reunir o conselho de classe, alguma coisa. Agora, de um modo geral, eu sou muito grato por aquela fase, porque ali eu fui treinado para o mundo real. E você tem mais irmãos, Marcos? Eu tenho um irmão, que é o Hélio Ricardo, que nasceu 11 meses antes de mim. Essa é uma história bem curiosa, bem interessante. Meu irmão nasceu em outubro de 60 e eu em setembro de 61. Provavelmente a minha mãe teve rubéola por causa disso, ou seja, eu não posso, imagina, acusar meu pai sem ter provas, sem nada, mas, e até porque não é nenhum crime isso, foi apenas um problema ligado a uma mentalidade machista da época, mas provavelmente a minha mãe não cumpriu por vontade, desejou o período de resguardo, e isso pode ter influenciado na questão da rubéola. Entendi. Então, e o meu irmão é meu ídolo, né? Meu irmão não tem deficiência visual, meu irmão é formado, tem doutorado em física, imagine, né? Aquela cabeça. Nós somos duas pessoas de uma probabilidade de histórias de vida, uma probabilidade pequena, porque a pirâmide social no Brasil não funciona muito assim, né? Se a gente for contar, né, as histórias de pessoas que nasceram na mesma comunidade que eu e ele, pouquíssimas, eu conheço mais duas, mas pouquíssimas daquelas pessoas que foram crianças com a gente, na região ali da Fazendinha, Dinha Uma e tal, pouquíssimas, eu não conheço todas as histórias, claro, mas eu conheço mais duas. Pouquíssimas conseguiram chegar a uma universidade, ainda mais chegar a uma pós-graduação, como foi o caso meu, que eu tenho mestrado, e do meu irmão, que tem doutorado. Então, meu irmão é meu ídolo. Nós somos diretos um do outro. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, rapaz. E quando a gente tinha... Não, a gente é muito... A Luciana, minha esposa, ela tem uma profunda admiração por essa união, né? Por esse amor, união que eu tenho com meu irmão. E o meu irmão, ele é uma pessoa brilhante, e ele, no que ele faz hoje em dia, ele é um funcionário concursado desde 2011 do Inmetro, no Rio de Janeiro. E o meu irmão, quando tinha 13 anos de idade e eu 12, ele brincando... o primeiro episódio não foi nem esse. O primeiro episódio, eu tinha 6 anos de idade, peguei um gravadorzinho, porque meu pai sustentava a gente, consertando rádios e TVs na oficina, uma oficina dentro de casa mesmo, do subúrbio, onde a gente nasceu. E eu peguei um gravador que meu pai consertava, um gravador portátil, que para hoje, de portátil não teria nada, porque ele era grande, mas a gente podia carregar. É que hoje as noções de portátil mudaram muito. Hoje em dia, portátil para as pessoas é um negócio que cabe na mão, como um celular. O gravador era grande, mas era portátil, porque poderíamos portá-lo, né? E eu, com 6 anos, peguei o gravador, saí pelo quintal, correndo atrás do meu irmão, que tinha 7 anos, dizendo: Hélio, responde aqui alguma coisa, fale uma coisa. Aí ele dizia: falar o quê? Eu falar no microfone. Não, mas falar o quê? Claro, eu ainda não sabia a técnica de como perguntar aos 6 anos de idade. Claro. E foi nessa época que você descobriu a sua paixão pelo rádio? Como é que... Acho que começou ali, com 6 anos, no microfone. Mas se consolidou mais 6 anos depois, aos 12, né? Aos 12 eu me apaixonei de vez pelo rádio, brincando com os aparelhos de rádio que meu pai consertava, e ele pedia para eu e meu irmão testarmos, né? Marquinhos, Elinho, testem aí, porque eu consertei esse aparelho de rádio, mas eu quero que vocês fiquem ouvindo uns 3 dias aí, ouçam um pouco, mexam, sintonizem para ver se está tudo bem. Para poder entregar para o cliente, né? Para entregar para o freguês. E aí eu brincava que dizia que eu e o Hélio éramos o departamento de controle de qualidade da oficina do meu pai, no quintal da nossa casa lá. E esses rádios, a maioria deles tinha ondas curtas. Okay. Eu fiquei fascinado, porque as ondas curtas, para quem é mais novo não sabe, era a nossa internet da época, né? Pelas ondas curtas, pela banda de ondas curtas, a gente conseguia ouvir rádios do mundo inteiro. E eu ouvia aquelas rádios e ficava apaixonado por elas. Eu decidi que ia trabalhar no rádio com 12 anos de idade, ouvindo aquelas rádios BBC de Londres, Voz da América, Central. Eu ouvia rádios de direita, rádios de esquerda, então Central de Moscou, Voz da América dos Estados Unidos. E as rádios brasileiras, né? Eu ficava fascinado pelas rádios de outros estados, que não fossem o meu. Rádios de São Paulo, rádios do Rio Grande do Sul, por ouvir os sotaques de outros estados, os jeitos de falar, os jeitos de fazer jornalismo de outros estados. E aí foi nessa época
1974, eu já com 12 anos, que meu irmão, Hélio Ricardo, virou para mim, e ele com 13, né, ele virou para mim e falou: Marquinhos, eu vou consertar aparelhos de rádio para você falar dentro deles. Ah, sabe que conversa de dois pré-adolescentes, né? E o meu irmão foi profético, rapaz, né? Meu irmão foi profético aos 13 anos. Por quê? Eu passei a direcionar todos os meus objetivos a partir dos meus 12 anos de idade para trabalhar no rádio e para dar aula, que era outro sonho meu. Eu adorava a sala de aula e acabei conseguindo fazer as duas coisas. Minha primeira aparição numa rádio foi como ouvinte, né? Eu, adolescente ainda, às vezes ligava para as emissoras. Eu me lembro que a Rádio Capital Rio criou uma equipe de esportes. Ela era a antiga Rádio Continental, que virou Rádio Capital Rio, foi comprada pelos empresários da Rádio Capital São Paulo. E eu me lembro que uma vez, em 78, 79, eu liguei para lá, eu tinha 17 anos e participei de um programa de esportes como ouvinte. Tá. Mas a estreia em rádio mesmo foi nesse 2 de agosto de 81, né, como estagiário da UFRJ. Eu tinha recém-chegado na Universidade Federal do Rio de Janeiro como estudante, e um colega comentou comigo: você gosta muito de rádio, né? Pois é, está abrindo lá um estágio não remunerado, certo, mas muito legal, porque as chefes têm uma postura muito bacana, a Sônia Facine e a Solange Dadalt, elas são meio professorais, elas vão ao mesmo tempo ser tuas chefes, mas vão ensinar e tal, mas não é remunerado. Vamos lá fazer e tal. Aí fomos lá na rádio fazer um concurso para esse estágio não remunerado. E nós passamos, eu e 3 colegas meus de faculdade. Né? O Cícero, que hoje em dia é um brilhante repórter fotográfico, o Wilson Machado Tosta Júnior, que é, há décadas, o chefe de cobertura de política do Estadão lá no Rio. É o cara que comanda a cobertura política do jornal O Estado de São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Eu e a Rita de Cássia Simões, que era uma brilhante, não sei onde está a Rita atualmente, era uma brilhante jornalista da área cultural. Nós 4, estudantes do começo, naquela época podia você fazer estágio estando no começo da faculdade, agora não pode, tem que ser do 6º semestre em diante. Tá. Mas lá fomos nós e passamos, e aí ficamos eu, Wilson, Cícero e Rita, na equipe da Rádio Roquete Pinto, que é uma rádio do governo estadual, na Avenida Erasmo Braga, lá do Rio, perto da sede do Fórum. Eu estagiei por 6 meses na rádio, só que, vamos aos nãos. Primeiro dia, Sônia e Solange conversam comigo. Se eu não me engano, quem falou isso foi a Sônia Facine. Então, as duas chefes de jornalismo, a Sônia Facine diz assim: olha, Marquinhos, sempre quando vem esse tipo de conversa, tem já vem uma pancada. Olha, ali, né? Existem pessoas que me chamam de Marquinhos por carinho, por afeto. Eu tenho que tomar cuidado também, eu não posso generalizar. Perfeitamente. Mas eu posso te afirmar que a cada 10 pessoas na minha vida adulta, criança, é natural que te chamem de Marquinhos. Sim, sim. A cada 10 pessoas na minha vida adulta que me chamam de Marquinhos, 2 são por afeto, carinho. 8 são por um mecanismo que a pessoa nem nota que está fazendo, mas é um mecanismo de competição. A cada 10 que me chamam de Marquinhos, 8 são para dizer assim, para me diminuir para o... ele é o Marquinhos, ceguinho, e tal. É o pequenininho. Eu tinha um parceiro de gestão da Rádio Globo. Eu era gerente para São Paulo e afiliadas, e ele era gerente de esportes. E ele era como ele mesmo se definia, desculpem aqui todos que estão assistindo, mas eu vou ter que abrir aspas para ele e vai sair um baita palavrão. Mas ele disse: Marquinhos, eu sou um cara que sou competitivo pra caralho, cara. Era aquele sotaque bem carioca, né? Sabe aquele sotaque lá do Rio, bem carioca? Sei. Então, eu acho que eu ainda tenho um pouco, né? Mesmo morando há 13 anos em São Paulo, mas eu acho que o meu não é tão carregado assim, né, Ari Protásio? Então, não é não. O cara que não fazia isso, na verdade, eu não tenho raiva dele, nada disso. Na verdade, a minha decisão de não continuar na Rádio Globo tem muito a ver com ele. Eu decidi não continuar, eu decidi criar uma situação para ser saído da empresa, tem muito a ver com o caráter deletério da gestão dele. Logo depois eu fui contratado pela EBC, e 2 anos depois ele saiu da Globo também, estava no Comitê Rio 2016, me mandava pautas. Marcos, você pode pôr no ar aí uma pauta do Comitê Rio? Eu falei: claro, Gilmar, não tem problema nenhum. Eu não tenho nada pessoal contra ele, mas
Ele é um desses, os do Marquinhos. Sem perceber, no dia 2 de agosto de 81, lembramos hoje, 39 anos dessa conversa, a Sônia Facini, com todo carinho, ela vira para mim e fala: Marquinhos, eu sei que você gosta muito de rádio, mas falar no microfone, ler noticiário, você não vai conseguir, porque aqui o teu papel é datilografar. Eu tinha que datilografar com a cabeça toda torta, porque eu tinha que ler texto. Ó, eu ficava assim, ó, eu estou fazendo todo mais torto. ou menos. Não, todo torto, estou mostrando aqui para quem está nos vendo, a cabeça torta olhando para um jornal e a mão na datilografia, na máquina de escrever, na época não tinha computador. Eu saía da rádio com um torcicolo, mas ali era uma meta minha, né? Trabalhar para aquela rádio. 94.1 FM, 630 AM, Rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro. E aí, ela vira para mim e diz: mas você não vai conseguir falar no rádio porque você vai ter que ler o papel, como é que você vai fazer? Eu olhei para ela com toda a serenidade e falei: Sônia, por enquanto meu papel realmente é ser redator e tal, mas eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Eu ponho o papel do lado do microfone, Não, porque para você ler, você tem que encostar o papel na cara, como é que vai ser isso com a acústica, com o microfone? Eu falei: um dia você vai ver que eu vou dar um jeito. Aguarde, né? Quando foi e como foi a sua estreia no microfone? Essa história realmente é marcante em minha vida, né? Eu estreiei, então, ali no dia 2 de agosto de 81, e estou eu redigindo e tal, mas já fazendo amizade, conhecendo as pessoas. Nos horários vagos, eu transitava pela rádio, ia conversar com as pessoas. Eu tive um curto período em que eu estagiei também no SBT Rio, na TV do Silvio Santos. Foi um curtinho período. Também fazia isso, eu aproveitava o horário vago, porque aí entra o meu lado planejador, que dizem que é virginiano. Eu pensei: vou aproveitar o horário. No meu horário de estágio, eu vou ralar feito um condenado. Mas no meu horário vago... Network. Fazer network. Eu vou ver como é que... Na TV, eu ia lá ver como é que funcionava a ilha de edição. Até o dia em que eu tomei uma bronca que o chefe, o Mário Moraes, que não é o Mário Moraes que era comentarista aqui em São Paulo, era um outro Mário Moraes, disse: você não pode ficar aqui no seu horário vago, você tem que ir para casa, não sei o quê. Mas até tomar bronca, eu estava lá. Né? Na rádio... E é curioso isso, sabe, Protásio? Porque... Eu tenho uma gratidão eterna com um negócio chamado teatro. Porque eu, até a 8ª série, eu era um menino muito tímido, eu seria incapaz de fazer isso. Mas no 2º grau, no ensino médio, no Colégio Estadual Visconde de Cairu, no bairro do Meier, levava 15 a 20 minutos de ônibus da minha casa até lá. No 2º grau, eu tomei uma decisão prática. Eu tenho que vencer minha timidez se eu quero trabalhar no rádio. Qual foi a decisão? Eu fiz teatro. Eu fiz teatro com o Jorge Fernando, recentemente falecido, Sim. Que era, na época, magrinho, era um galã, a mulherada caía em cima das... Eu participava de um grupo de teatro chamado Grupo Imagem, de um colégio público, Colégio Estadual Visconde de Cairu. O Jorge Fernando estava lá, ele também começou lá nesse grupo. E o teatro foi fundamental para eu vencer minha... Porque eu sabia que se eu tivesse que trabalhar... Para você ver como é que eu era um adolescente todo planejadinho, né? Eu dizia: para eu trabalhar no rádio, eu tenho que vencer minha timidez. Perfeito. E o teatro me ajudou muito nessa história que eu vou contar agora, que você já conhece, mas quem está nos assistindo vai... Porque o teatro me deu essa coragem. Vocês lembram que eu contei lá no início da conversa com a Ari Protásio que meu hobby na adolescência era pegar os rádios que meu pai consertava e ficar mexendo, tentando sintonizar as estações do mundo inteiro? Pois bem, uma das brincadeiras que eu fazia com isso era pegar um caderno, aquele caderno espiral, aquele caderno de escola, e eu pedi de presente de aniversário um caderno daqueles, e eu ia anotando nesse caderno, tinha a página das frequências, que era a página que eu anotava as frequências das rádios, BBC de Londres, Rádio Bandeirantes de São Paulo, e tinha a página das equipes de esportes das rádios, onde eu anotava quais eram os narradores, comentaristas, repórteres das equipes de esportes da rádio. E eu passava o domingo. Uma das coisas que eu gosto, não é a principal rádio, mas uma das coisas que eu gosto é futebol. Então eu passava o domingo ouvindo futebol, não era só do Rio e do meu time, era futebol de tudo que era jogo ao mesmo tempo. E anotando os resultados, brincando, era uma das minhas brincadeiras de adolescente, brincando de ser plantonista esportivo, que é aquele cara que dá os outros resultados. Pois bem, eu estreiei dia 2 de agosto, no 2º domingo de outubro. Eu estou fazendo essa brincadeira em casa, lá no Complexo Alemão, na comunidade da Fazendinha, no bairro de Inhaúma, e reparo que nada, eu estou ouvindo as outras rádios e nada de entrar o plantão esportivo.
que era o cara que se chamava Toninho Duarte. Não confundam com o Antônio Carlos Duarte, que, aliás, brilhante profissional que eu trouxe para a CBN quando eu era coordenador nacional de esportes da rede CBN. E na hora dele entrar, eu ligo para a rádio e atende um sonoplasta chamado Cabral. Cabral, o que eu... Não, o Toninho passou mal e tal. Tô indo para aí. Virei para minha mãe e, assim, era a época das vacas magras magérrimas, né? Então, contamos moedinha para eu pegar o ônibus 292 ou 296, porque existiam os dois, o Inhaúma Castelo, para ir até o bairro do Castelo, no centro do Rio. Cheguei lá ainda a tempo de antes da bola rolar. A transmissão começou às 3, às 3 eu reparei esse problema, vesti uma roupa rápida, às 4 eu já estava no ônibus, às 4h30 já estava na rádio. O jogo começava às 5. Eu abri o microfone e falei, Sérgio! Sérgio era um jovem começando na Rádio Roquete, que era quem estava fazendo a apresentação da pré-hora, do pré-jogo lá diretamente do Maracanã. Tá. E Sérgio é o Sérgio Maurício, o atual narrador de Fórmula 1, de futebol, do Sport TV. Sérgio Maurício, que eu também tive a honra de trazer para a CBN no ano 2000, quando eu fui coordenador de esporte. Sérgio Maurício conta isso, que ele disse que na hora levou um susto. Que voz é essa, né? De onde veio Sérgio, aí ele, informe. Olha, Sérgio, aqui Marcos de Carvalho, na época, eu usava meu sobrenome, né? Quer dizer, eu usava. Passei a inaugurar ali. Ali eu passei a inaugurar um nome artístico possível. Você resolveu ali, né? Que ia ser assim. Resolvi ali qual seria. Sérgio, aqui Marcos de Carvalho, estagiário do jornalismo de nossa Rádio Roquete Pinto. Toninho Duarte passou mal, então eu farei hoje a transmissão das notícias do plantão esportivo com os jogos no Brasil e no mundo. O Sérgio conta que depois, lá no Maracanã, na hora ele pensou assim, beleza, vai ver que a Sônia e a Solange, chefes do jornalismo, num ato de bondade, de generosidade, cederam o estagiário para nos ajudar, porque o nosso colega passou mal. Mas não era nada disso, eu tirei da minha cabeça, fui lá, e aí comecei, né? Já tinha levado um papel com jogos do dia anotados, os recortes de jornal com jogos do dia. Já estava com tudo esquematizado já. Imagina, eu, metódico como eu, já tinha feito à mão, com letra bem grande para minha baixa visão, eram os estaduais, os principais jogos, anotei. Levei na mochila um desses rádios que pegavam da curta, para poder ouvir as rádios de outros estados, e um outro radinho. Olha a vantagem do meu pai consertar rádio, minha casa era cheia de rádios. Levei um radinho para escutar uma rádio do Rio, para ouvir os plantonistas, o que os plantonistas das concorrentes estavam falando. Aí comecei, né? O jogo rolando, o Bené Santos narrando o jogo. Eu comecei, olha o gol, Bené, ele informe, no Morumbi é o primeiro do São Paulo, certinho, São Paulo 1, Ponte Preta 0. Que maravilha, rapaz. No dia seguinte, aí no intervalo do jogo dava os resultados, no dia seguinte, a rádio estava, o setor de jornalismo estava, né, uma fofocada geral, porque a Sônia e a Solange, injuriadas comigo, você não tinha o direito de fazer isso sem nos consultar. E o pessoal do esporte adorou. Vibrando, né? Vibrando. E aí, o Sérgio Maurício, o Bené Santos, o narrador, e o Sérgio Locutor, e os outros narradores, o Nilson Leão, que era um outro narrador, vieram falar comigo, poxa, você tem que estar com a gente na equipe de esportes. Fiquei mais uns 2 meses lá. Em dezembro, um deles sugeriu meu nome para a Rádio Mauá, Mauá Solimões. É uma emissora pequena também, mas que dava um cachê. Mas que pelo menos pagava, dava um cachê. Já começou a melhorar então o negócio. E aí o que aconteceu? Eu fiquei, além da faculdade, eu fiquei de segunda a sexta. Eu continuei no estágio na Roquete até março de 82, mas nos domingos eu já estava na Rádio Mauá. Na Rádio Mauá, eu tinha 19 anos, né, tinha acabado de fazer 20, aliás, tinha 20 anos, encontrei um rapaz de 16 fazendo um plantão esportivo, então os plantonistas esportivos passamos a ser eu e ele. Ele, com 16 anos, é o Rui Guilherme. Rui Guilherme, que até bem pouco tempo foi do Sport TV, foi repórter esportivo da TV Bandeirantes. O Rui Guilherme, que é um profissional também, hoje em dia está de volta à Rádio Tupi, onde ele já trabalhou, voltou agora para a Rádio Tupi. Eu, com 20 anos, e o Rui Guilherme, com 16, fizemos ao longo de 7 meses o plantão esportivo da Rádio Mauá. E meu terceiro estágio foi em 83, na Rádio Tamoio. Pronto, essas foram passagens curtas de estagiário. Na Rádio Tupi eu fiquei de fevereiro de 84
até janeiro de 96, exatamente 12 anos. Certinho, 12 anos na Rádio Tupi. Sendo que os 8 primeiros como repórter esportivo, eu cheguei na Tupi para ser plantão. Tá. Né, para fazer o mesmo que eu fazia na Roquete. Mas em pouco tempo, o Ronaldo Castro, que era o chefe de reportagem, disse, não, você vai ser repórter, vai cobrir clube. Cobri 2 meses o Bangu, logo que é onde todo mundo começava, era Bangu, América e Federação. Todo mundo começava. Como aqui em São Paulo era portuguesa, o repórter começava cobrindo português. Aí, com 2 meses de Bangu, agosto e setembro, eu fui plantão na Tupi, plantão esportivo, de fevereiro a julho. Agosto e setembro eu cobri Bangu, a partir de outubro de 84 eu já estava cobrindo o Botafogo. E aí a história toda, eu cobri em média 2 anos cada um dos grandes, indo no clube, entrevistando os jogadores, e dizem que eu sou o primeiro caso de repórter esportivo de rádio com baixa visão no Brasil. Como você, com apenas 10% de visão de um olho só, se tornou repórter de campo? Como é que foi isso, cara? Bom, estou mostrando então aqui para quem acompanha a gente a telelupa baiótica S4X e eu estou fazendo com que ela fique agora de um lado, mostrando uma lateral, mostrando agora ela de frente, a outra lateral. Agora vou mostrar ela virada para baixo para quem está nos assistindo e tem visão normal ou uma baixa visão, possa perceber o tamanho. Bom, estou mostrando que ela só tem um lado. Por quê? Não precisa ter o outro, porque eu não tenho olho direito. Perfeito. O olho direito é uma prótese. Então, essa lupa, que parece um binóculo, só que é um monóculo, né, porque é uma só, é o que me ajudou a ser repórter de esporte. Existem até vídeos que mostram isso, eu trabalhando. Tem um vídeo do Globo Esporte, da TV Globo, que na final do Campeonato Carioca de 1987, o Globo Esporte fez uma reportagem com os repórteres e narradores esportivos que trabalharam naquele dia. Olha, como é que eu conseguia? Era um desafio, porque essa lupa, como eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo, ela aproxima a imagem. Tá. Mas ela tem um campo visual reduzido, porque você enxerga dentro de um cilindro, né? Entendi. Então você enxerga assim, como se fosse olhando por um buraquinho. E então o campo visual é quase nulo. Entendi. Você tem aproximação da imagem. Tá. Então, quando o jogador fazia um lançamento um pouco mais longo para o outro, eu ficava assim, cadê a bola? Cadê a bola? Porque, e eu que ficava atrás do gol. Não foi fácil conquistar essa posição, porque aí entra a competição interna da empresa. Alguns colegas competiam, ele não pode, porque, claro, para alguns colegas... Marquinhos, né? Era o Marquinhos, né? Lembrando do Marquinhos. Né? Era o Marquinhos. Então... e eu ganhava um salário muito pequeno na Rádio Tupi, mas na minha época foi uma emissora que me pagou sempre em dia, tinha plano de saúde e tudo isso. Naquela época eu já tinha 2 filhas no meu primeiro casamento e a minha caçula nasceu no ano seguinte àquele vídeo. Né? Então ela brinca, ela diz, nunca pensei, pai, que ia ver você numa imagem sua em movimento, você com 26 anos antes de eu nascer. Ela se emociona muito com esse vídeo. Né? Eu tinha quase 26 ali, né? Era agosto de 87. Eu estava há um mês de fazer 26 anos. Quando você foi para a Rádio CBN? Eu estreiei no dia 4 de março, apresentando 9 a meio-dia, que se chamava Notícia na Manhã. Que aqui em São Paulo, quem apresentava era o Miguel Dias, e no Rio era eu. Eu estreiei na Rádio CBN 2 dias depois da morte dos Mamonas Assassinos. Eles morreram no sábado, dia 2 de março, estreiei dia 4. As primeiras coisas que eu disse no Sistema Globo de Rádio, no ar, né, eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio 16 anos e 4 meses, né, dos quais 6 anos e 7 meses na CBN. Depois Globo Rio e depois Globo São Paulo. Primeiras coisas que eu disse no ar foi assim, bom dia, besterol ou necessidade? O que deixará de legado, o que deixará a faltar a banda Mamonas Assassinas, banda essa que sofreu um acidente na Serra da Cantareira, em São Paulo, no último sábado. Você, ouvinte da CBN, opine. Sei que muitos não gostam, outros gostam muito. Eram sátiras válidas, uma boa releitura e sátira da vida cotidiana, ou era apenas besterol? Para esse e outros assuntos, o Notícia na Manhã está começando agora. Foram as primeiras palavras que eu falei no Sistema Globo de Rádio. E eu tinha ao meu lado o comentarista Ricardo Bueno, maravilhoso, que era uma espécie de Boechat da época, né? Assim, muito politizado, articulado. E aí, mas o meu sonho era ir para a rede, era fazer um programa em rede na CBN. E aí surgiu essa oportunidade no início de 98, 2 anos depois. O Sidney Rezende, que estava em Brasília, Sidney voltou para o Rio,
e eu queria muito fazer o programa em rede. Então, o Sidney assumiu o horário local, de 9 a meio-dia, em 1998, e eu assumi o CBN Total à tarde, em rede para todo o Brasil. Então, eu passei a apresentar o CBN Total, que era para o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e rede. E a Maria Lídia fazia o CBN Total para São Paulo e Campinas. Quando tinha alguma entrevista importante de nível nacional, nós juntávamos as duas, a CBN São Paulo, CBN Rio, e aí eu e Maria Lídia fazíamos as perguntas para todos. E lá você teve a experiência como gestor, né, Marcos? Eu já tinha sido gestor, administrador, coordenador em ONGs, né, no Criar Brasil, que é o antigo IBASE, que eu fui coordenador de rádio do IBASE, do sociólogo Herbert Souza Betinho. Eu tive a honra de conviver com o Betinho por 3 anos e 4 meses, né? Fui coordenador do IBASE do final de 1990 até abril de 94. E de lá nós saímos, em abril de 94, e fundamos o Criar Brasil, que é o filhote daquele antigo CRIA do IBASE, que é uma ONG que até hoje está aí, viva, firme e forte. Eu sou o presidente do conselho, a ONG tem sede lá no Rio, à frente dela tem um quarteto brilhante, que é a Rosângela Fernandes, Márcia Valles, Adriana Maria e Douglas Vieira. Eles tocam aquela bola maravilhosamente bem com a equipe, que é muito querida. E eu também, na mesma época, fundei a Unir, com 2 R's. No final, um pouquinho depois, final de 94, que é uma ONG focada em capacitação radiofônica, e foi, durante 6 anos, o escritório brasileiro da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Quer dizer, de 95 até 2001. Nós fomos o escritório, eu, a querida Valéria Mendonça, jornalista Valéria Mendonça, a Albina Ayala e outros colegas fundamos, Denise Viola, queridos colegas radialistas, jornalistas, fundamos a Unir, que é uma ONG de capacitação da qual sou coordenador até hoje. Mas numa rede grande, foi a sua no primeira... Sistema Globo de Rádio, primeira vez, março de 2000, quando eu assumi a gestão do futebol da CBN para reimplantar a bola rolando. Sim, porque a CBN chegou a transmitir futebol, bola rolando e tudo, na fundação dela, outubro de 91 até 93. Depois parou. Então, coube a mim, a pedido do Agostinho Vieira, que era o diretor de jornalismo da CBN, ele assumiu em janeiro a direção e disse, tem que ter futebol. Ele até dizia assim, o Valdir Amaral, que foi um famoso narrador esportivo, goiano, mas que se consagrou no rádio no Rio, dizia, domingo é dia de esporte, o domingo é nosso. Então o Agostinho dizia, olha, a notícia da CBN domingo tem que ser o futebol. Então ele me pediu para implantar o futebol na CBN com um padrão mais focado no estilo CBN, e coube a mim essa missão em parceria com os coordenadores de cada local. E desses 6 anos e 7 meses, 4 foram como apresentador, mas os outros, né, o restante desse período, como apresentador de programa de variedades, políticas, economia, mas também coordenador nacional de esportes. Dali, eu fui para a Rádio Globo. De quem foi a ideia do programa Quintal da Globo? Pois é, o Quintal nasceu de um projeto que não era meu. A ideia não era minha. Então, o que eu fiz? A ideia não era minha, mas quem ia estar à frente no dia a dia era eu. Então, lenta e gradualmente, o Quintal durou de 7 de outubro de 2002 até eu sair da rádio. Até 28 foi segunda-feira, até 27 de maio de 2012. Quase 10 anos. 7 de outubro de 2002 a 27 de maio de 2012. Porque dia 28 foi o dia que eu saí da Rádio Globo. Pois bem, eu levei mais ou menos 1 ano e meio, finalzinho de 2002, 2003 e o comecinho de 2004, fazendo uma lenta e gradual transição. Porque quando o programa estreou, era aquele programa bem rádio popular, anos 70, 80, que eu tenho o maior carinho, atenção, nenhum preconceito, tenho o maior carinho pelos grandes comunicadores que sabiam fazer isso com brilhantismo. Então, aquela coisa melosa, misturada com algumas coisas, notícias policiais, misturada com alguma coisa com um duplo sentido sexual. Sim. Porque quando eu cheguei, o projeto já estava pronto. Então, o que acontece? Em julho de 2002, o futebol da CBN é integrado ao da Globo. Então, minha tarefa como coordenador de esportes da CBN perdeu um pouco o sentido, porque
a Rádio Globo já tinha seus coordenadores de esporte, o Ângelo em São Paulo, o Heraldo no Rio, o Guiotti em Belo Horizonte. Além disso, o Haroldo de Andrade, famoso comunicador, tinha sido demitido da Rádio Globo, que foi um impacto lá no Rio de Janeiro. O Haroldo foi demitido e o Loureiro Neto, que era o comunicador, que foi repórter esportivo, foi meu chefe de reportagem nos anos 80 na Rádio Tupi, o Loureiro apresentava o Papo de Botequim à noite. O Loureiro foi passado para de manhã para o lugar do Haroldo. E a vaga da noite ficou em aberto. A vaga da noite na Rádio Globo Rede. Quem ocupou temporariamente essa vaga foi o querido colega Jorge Luiz, brilhante comunicador, 2 meses. Ele ficou em agosto e setembro. E aí o Giovanni Faria, que era o gerente da CBN, e a Marisa Tavares, diretora da CBN, me chamaram na sala dela. A essa altura já não era mais o Agostinho, era a Marisa. Disseram: Marcos, a Rádio Globo está querendo você para a noite. E tem uma melhoria bem significativa aí de salário também e tal, e você para a noite. Eu, na hora, titubeei um pouco. Primeira vez que eu estou contando isso publicamente. Eu titubeei justamente por esse meu medo. Eu temia que eu ficasse caracterizado como que eu perdesse um pouco da minha imagem como jornalista. Que eu ficasse muito caracterizado como... Porque eu fui nos extremos, né? Na Rádio Tupi eu fazia um gênero bem popularzão, né, no futebol. Futebol da Tupi, daqui a pouco, olha, tô preocupado, hein? Daqui a pouco no nosso debate, será que o jogador fulano de tal brigou com o treinador? Na Tupi eu fazia esse gênero. Entendi. Na CBN eu já fazia totalmente diferente. Ouvintes da Rádio CBN, nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho vamos saber detalhes sobre como está a taxa de juros e que impacto a taxa Selic tem sobre a economia brasileira nesse momento. Eu fui de um extremo, que era a rádio popular, bem popular, que era a Tupi, para outro extremo, que era a CBN. Ah, perfeito. Eu sempre me considerei um meio termo. A Marisa e o Giovanni dizem: Marcos, o pessoal da diretoria da Globo quer você para nós, se você topar, abrimos mão. E aí eu topei. Aceitei. Ah, que legal. Estreiei em outubro. Só que o projeto era do Michele, do falecido Michele Marino, que era gerente na época aqui de São Paulo, né, em 2003. A ideia do Quintal da Globo era dele e do Tula Menassian, da produtora Play It Again aqui de São Paulo. O que eu queria muito fazer? E deu super certo, porque a audiência, o Quintal da Globo era líder de audiência das rádios faladas. Em São Paulo, empate técnico com a Bandeirantes. Imagina, eu concorria com o Silvio Luiz. O Silvio Luiz fazia um programa... Brincadeira, hein? Poxa! Aqui em São Paulo, eu empatava com o Silvio Luiz na liderança das rádios não musicais. Olha e no Rio, só. com a Rádio Tupi, com o querido colega Luiz Ribeiro. Então, assim, eu era líder, o Quintal era líder em empate técnico aqui com a Bandeirantes, entre as rádios não musicais, né, entre as talk radios, certo. E no Rio com a Tupi. O programa agradava tanto a um público de uma cidade quanto da outra. E o meu sonho, e consegui fazer, era transformar gradativamente o Quintal num grande talk radio, num programa de lançar os grandes temas do dia e pôr os ouvintes para debater, né? Que aí foi que eu criei o slogan Seres Humanos Trocam Ideias. Quintal da Globo, a troca de ideias do Rádio do Brasil, que agora eu trouxe para todas as vozes da CBN. Da UNCB. Eu falei CBN porque no CBN Total eu fazia isso também. Só que na CBN o ouvinte não entrava no ar, a gente anotava no papelzinho. Entendi. Eu posso te dizer, Protásio, que foi muito legal, foi especial falar com o Brasil inteiro, com o Quintal da Globo. Mas se você quiser me propor, se você me propuser aqui uma ordem, em que ordem você coloca os programas de rádio que você mais gostou de apresentar? Fique à vontade. O programa de rádio que eu mais gostei de apresentar em toda a minha vida foi o CBN Total. Em segundo lugar, Todas as Vozes, da Rádio MEC. Em terceiro lugar, o Bola em Jogo, o debate da Rádio Tupi. E em quarto lugar, o Quintal. Foram os 4 mais, digamos assim, que eu mais curti fazer. Entendi. Marcos, hoje um dia tão especial para você. Qual é o seu grande sonho atualmente? É um objetivo que eu preciso ganhar mais tempo para ele, que é um objetivo afetivo, profissional, mas que tem a ver também com a minha militância dos direitos das pessoas com deficiência, que é ter mais tempo para dedicar a uma rede da qual eu sou voluntário, não ganho nada para estar nela, mas que eu amo estar, que é a Rede de Comunicadores com Discapacidade Visual, a rede de comunicadores com deficiência visual, que é uma rede de professores de comunicação que são cegos ou baixa visão e radialistas que são cegos e baixa visão, que trocam conteúdos, que trocam aprendizados, ideias, e eu estou tão demandado pela Rádio NCB e por outras tarefas que eu tenho, pelos media trainings que eu dou, que esse é o outro lado, eu treino muito pessoas que querem falar na mídia, né? E eu estou tão demandado que eu não tenho tido tempo que eu gostaria de ter para dedicar
a essa rede e a UNIR, que é a ONG, a pequena ONG, da qual eu sou voluntário como coordenador há 25 anos. O que significa o rádio para Marcos Aurélio de Carvalho? O rádio, para mim, foi minha janela para o mundo. Foi a forma com a qual eu aprendi para além do que se aprende na escola e reforcei o que aprendi na escola. Sim. O rádio, através dos noticiários, através dos programas de variedade, através dos programas de esportes, ou mesmo os programas musicais que tinham entrevistas com os cantores e tal, o rádio foi quem me deu a ampliação dos conhecimentos que eu tinha na escola e conhecimentos que você não tem na escola. Por quê? Porque ler para nós, que somos pessoas, para o meu caso e para as outras pessoas do meu segmento, pessoas com baixa visão, é um exercício muito cansativo. Por isso foi tão doloroso fazer o mestrado, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque eu sempre quis fazer um mestrado. Ter concluído o mestrado foi algo muito especial para mim. Eu concluí em 22 de agosto de 2018. Então, como é que eu ia aprendendo até mesmo como falar o português corretamente? Ouvindo grandes comunicadores de rádio, jornalistas de rádio. Como é que eu aprendia, por exemplo, a entender certos fenômenos, como as coisas aconteciam no mundo, através das entrevistas, dos programas de rádio. Para nós, e eu tenho certeza que para você não é diferente, para nós, tanto pessoas cegas quanto pessoas com baixa visão, o rádio é isso que eu costumo dizer, é a nossa janela para o mundo. Poxa, que maravilha. Olha, eu quero te falar que eu me sinto assim muito honrado em estar com você num dia tão especial na sua vida. E para poder fecharmos aí, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Fique super à vontade e já agradeço assim imensamente, todo o meu coração, essa sua generosidade, viu, meu querido? Eu costumo dizer para os meus alunos que o pessimismo paralisa as pessoas. O otimismo com o pé no chão, não é o otimismo desvairado, é o otimismo entendendo o cenário, mobiliza as pessoas. O pessimismo paralisa as pessoas. Eu tive que enfrentar muitos problemas, eu tive algumas situações de vida muito difíceis que não foram contadas aqui, mas posso contar uma delas. Minha mãe tentou suicídio na minha frente algumas vezes quando tinha 9 anos de idade e depois, mais tarde, teve uma nova crise e concluiu, né? É isso em 1989. Eu tive que enfrentar preconceitos, alguns que eu não citei aqui. Mas, se eu for fazer um balanço da minha vida, o balanço é muito positivo, eu não posso reclamar da vida. Eu sou casado com uma mulher que eu amo, que é a mulher da minha vida há 19 anos, são 2 de namoro e 17 de casamento. Tenho filhas maravilhosas, a Mônica, a Mariana, a Marcela. A Mônica não fui eu que fiz, mas fui eu que criei. E que já me deu 3 netos, Mariana e Marcela também só me dão alegrias, e eu sou eu fui aquele menino do subúrbio, com deficiência visual, pobre, que sonhou fazer 3 coisas na vida: jornalismo esportivo, rádio no geral e dar aula, e consegui fazer as 3. Então, eu sou uma pessoa de amores correspondidos. Amor pela vida, amor pelo rádio, amor pela sala de aula. Eu sou apaixonado pela missão de educar. Eu amo ser educador, sou educador há 30 anos. Ah, Marcos, você tem algumas frustrações? Todo mundo tem algumas coisas que sonhou e não conseguiu fazer, mas elas são quase nada se pensar na improbabilidade matemática. Num país que tem uma imobilidade na pirâmide social, é muito difícil você subir na pirâmide social no Brasil. É um país ainda com muitas desigualdades. Se num país com a pirâmide social como o do Brasil, eu e meu irmão conseguimos tudo o que conseguimos, eu e o Hélio, meu irmão doutor em física, eu com toda essa trajetória sobre a qual o Ari Protásio perguntou, nós temos que dizer para você que está nos vendo o seguinte: não se deixe levar pelo pessimismo. O pessimismo é um péssimo conselheiro. Não se deixe levar também pelo otimismo oba-oba. Quando eu falo de otimismo, é um otimismo com o pé no chão. É um otimismo entendendo os cenários. E tente, antes de acreditar em fake news, nisso aquilo, tente entender os cenários, entender os fenômenos, entender por que as coisas acontecem, ouvindo diferentes opiniões. Toda a minha carreira profissional e todos os programas de rádio que eu apresentei, todos, inclusive os esportivos, eram de estímulos
a que as pessoas trocassem ideias. Estímulo para que as pessoas ouvissem as diferentes opiniões, tanto nos programas de esporte, quanto, bom, todas as vozes nem se fala, né? Esse, então, a essência dele é isso, ouvir todas as vozes. Lute com muita garra. Vida para ser feita com raça. Rádio, eu sempre dizia num dos bordões, é para ser feito com garra, com raça, vontade. E Protásio, muito obrigado. Na verdade, você me deu o privilégio de comemorar meus 39 anos, celebrados hoje, de profissão, conversando com uma das mais lindas vozes deste país, que é a voz de Ari Protásio. Imagina, privilégio. Você tem uma bela voz, você tem uma mensagem de otimismo espetacular com o seu livro, com o seu canal no YouTube. Você é parte fundamental dessa estratégia que eu chamo de não deixar que o pessimismo paralise e fazer com que o otimismo mobilize. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva. Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp, 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.